nós vamos estar hoje trabalhando a nossa lição de número 8, nesse trimestre. Veja que já estamos bem acelerados e nós vamos trazer hoje uma temática muito importante. Então, na realidade, nós vamos caminhar aqui hoje numa temática e que eu tenho que trazer alguma informação para os irmãos aqui. A primeira delas é: a história da humanidade, ela é feita de personagens e fatos. Toda a história, você vai encontrar pessoas e fatos. Se você olhar a Bíblia, ela também é uma história, é um livro que conta histórias de personagens e fatos. Não tem fato na Bíblia sem personagem. E todo personagem da Bíblia está associado a algum tipo de fato que ele fez, bom ou ruim. Então, a Bíblia, quando você vai ler, ela é um conjunto de informações que tem pessoas agindo, da terra e do céu agindo. E lá ficaram registradas as ações deles. E essas ações delas, nós tiramos o ensinamento para as nossas vidas. Estão registradas também ações negativas. Você pega Adão, por exemplo, você vai pegar Saul, você vai pegar outras pessoas, e que eles cometeram erros, porque esses erros fizeram parte da história deles. E a história deles estão registradas assim. Cada um aqui está escrevendo uma história de coisas boas e de coisas ruins. Cada um de nós aqui está escrevendo uma história. E essa história sua, ela tem um ambiente de influência. E mesmo depois que a gente morrer, a nossa história, ela não morre, ela continua. Então, hoje nós temos informação de vida de pessoas que já morreram há muito tempo. Por exemplo, você pega Aristóteles, faz não sei quantos anos que ele morreu, milhares de anos, e a história dele está viva ainda. E a história mais viva na face da terra é a história de Jesus Cristo. Ele não escreveu nenhum livro, e é a história mais viva que tem, e cada vez mais o número de pessoas que têm acesso a essa história aumenta. Não é maravilhoso isso? E hoje nós vamos estudar a história de um homem chamado Abraão, chamado pai da fé. E nós vamos entender por que ele recebeu esse nome, né? E o objetivo da nossa aula de hoje aqui, vamos falar os 3 objetivos que nós queremos alcançar nessa aula de hoje aqui, os 4 objetivos. O primeiro deles é conhecer as atitudes de um homem obediente a Deus. Número 2, entender o valor da fé. 3, refletir sobre as promessas de Deus. E número 4, isso aqui é para acordar você, né? O próximo slide, vamos falar sobre o roteiro. Nós vamos seguir o roteiro da nossa lição. Eu acrescentei um primeiro item aqui, que é considerações sobre Ur e a família de Terá. Eu sou estrategista, tive que me capacitar nisso. E até hoje a minha visão, tudo que eu olho tem que olhar com essa visão, né? Por quê? Eu estudei como planejar a guerra. Você não planeja a guerra se você não for um estrategista. E a gente teve que estudar muito para poder entender um pouquinho isso, né? Então, tive até a oportunidade de ir no Itamaraty uma vez dar uma palestra lá sobre alguma questão nesse sentido, quando a gente queria fazer um acordo com um país aí, eu fui chamado para poder a gente colocar algumas questões lá. E estrategista não trabalha sem mapa. Porque, na realidade, no meu caso particularmente. E quando você fala sobre a Bíblia, os eventos bíblicos aconteceram em algum lugar. E que para muitas pessoas, a gente não sabe, muitas pessoas não sabem aonde foi esse lugar. Então, na realidade, quando nós vamos falar sobre Abraão, aonde começa toda essa história? Aqui nós temos um mapa que pega um pedaço do Oriente Médio, um pedaço da Europa para lá, a Rússia aqui para cima. E nós vamos ver o seguinte, eu marquei com um vermelhinho aqui, ó. Aqui é a cidade de Ur dos Caldeus, aqui é onde fica o Iraque. Aqui, desse lado aqui, está o Kuwait, e aqui começa o Golfo Pérsico, e você vai ver para cá está o Irã, aqui está a Síria, aqui para cima já está a Turquia, e Israel está nesse lado daqui, bem nesse cantinho aqui, o Egito está para lá. Então, só para você se localizar espacialmente aonde esses fatos aconteceram. Lembre-se, nós estamos numa escola, né? E aqui é a cidade de Ur, onde começa essa nossa caminhada de hoje, nessa aula que nós estamos aqui. E Abraão caminhou daqui
até Harã. Só que a caminhada, nós vamos ver, aqui tem o rio Eufrates, aqui o rio Tigre, né, e eles nascem lá na Turquia, lá em cima. E ele veio até esse ponto aqui, que era Harã. Onde Abraão estava, deixa eu ver se está todo mundo acordado. Onde é que é o princípio da história de Abraão? Ah, tá. E aonde nós vamos analisar hoje também? Harã, muito bem. Então vamos lá, está todo mundo atento aí, né? Não tem ninguém dormindo não, né? Então vamos caminhar um pouquinho mais aqui. O próximo slide. Olha só, para você poder entender Abraão, é bom você voltar ao capítulo 11 da Bíblia. A lição nossa é capítulos 12 e 13, mas o capítulo 11 é ali que começa a história de Abraão. E ele é descendente de Sem. Tudo isso está no capítulo 11. Você vai ver, tem várias gerações, até chegar em Tera, ou Terá. E você vai ver aqui. Vamos ler o que está escrito aqui, dá para ler aí? Ele viveu, todo mundo junto, ele viveu 20 anos e gerou Terá. E viveu Naor, depois que gerou Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, a Naor e Harã. Então, quais eram os filhos de Terá? De novo, quais eram os filhos? Isso. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã gerou Então está aqui, Harã gerou Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. Qual era o nome da mulher de Abraão? Não. Qual é o nome da mulher de Abrão? Sarai. O nome da mulher de Naor? Milca era filha de... Então ele casou com Ele casou com a sobrinha. Ele casou com Milca. Milca era filha de Harã. Então Naor casou com a sobrinha. Sabia disso? Então, quem não sabe, vem esse EBD que tem novidades aqui, né? Então, vamos lá. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai era estéril, não tinha filhos, e tomou... Olha bem, vamos ler agora esse texto aqui. E tomou Tera, Abraão, seu filho, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, né, que era neto, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram a Harã e habitaram ali. Então, volta o slide anterior, só um momentinho aqui. Então, saíram daqui, depois que morreu Harã, seu pai ainda vivo. Então, está dizendo ali a palavra que Tera tomou iniciativa. Está dizendo, e Tera tomou seus filhos, Abraão e Aló e as suas mulheres, e partiram para Harã. Volta outro slide novamente. Está dizendo aqui, ó, e Abraão saiu com eles, e tomou Tera, Abraão e seu filho, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã. E vieram a Harã, e habitaram ali, e foram os dias de Tera 305 anos, e morreu Tera em Harã. Sabia disso? Que essa história está registrada no capítulo 11 de Gênesis. É interessante isso, mas se você olhar, por exemplo, em Atos 7, você vai ver que Estevão, ele cita que a saída de Abraão de Ur dos Caldeus foi que Deus revelou ele ali. Aí você olha o livro de Gênesis, escrito por Moisés, ele diz que a saída da família de Abraão de Ur foi por iniciativa de Tera. Então, estou só colocando isso para não ficar isso encoberto. Então, tem duas linhas aqui, né, de interpretação teológico-histórica para você poder entender, né? Possivelmente, dentro da cultura judaica, eles entendem que a chamada de Abraão foi em Ur dos Caldeus, né?
E olhando para esse texto aqui, e nós vamos ver, esse texto, aqui termina o capítulo 11, no último versículo, esse que nós lemos aqui do capítulo 11, e no capítulo 12, você começa exatamente a chamada de Abraão, quando ele estava em Harã. O próximo, por favor. Aqui é para você ter uma ideia da cidade de Ur. Hoje, você vai lá no Iraque, essas daqui são imagens que você tem de lá. Isso aqui era uma torre que certamente estavam construindo, e aqui você tem visões de escavações, e você poder entender um pouco como eram as cidades. Aqui tem elementos arqueológicos que dão para a gente uma visão de como era aquela cidade. A tecnologia, por exemplo, eles faziam tijolos. Então, eles já sabiam que o tijolo queimado, ele dura mais do que o tijolo só feito de barro. Então, eles tinham técnicas construtivas tão eficientes que até hoje, quando você faz escavações, você vai encontrar coisas ainda preservadas, até porque as condições lá climáticas permitem isso, mas mostra que havia um avanço bastante grande, né, nas tecnologias da época. Por exemplo, você vai ver aqui, acho que é aqui mesmo, olha só, isso aqui são pedras. Então, existiam, li outros livros, naturalmente, de arqueologia, não agora, mas em outros tempos aqui, em que muitas casas de ricos que eram feitas com essas pedras, eles tinham técnicas de furar a pedra e colocar água encanada dentro das casas. Então, ou seja, uma pedra furada encostava na outra com uma argamassa para não vazar, e a água, os ricos tinham água encanada dentro de casa. E muitos ricos tinham tipo uma piscina interna, que era tipo um tanque de banhos, e que essa água chegava até lá, e possivelmente Abraão tinha uma casa dessa, a família dele também, porque ele era um homem muito rico, era um homem de expressão naquela cidade de Ur, e seguramente a casa dele não era uma casa simples, era uma casa à altura, né, do nome que ele tinha, da família que ele tinha na cidade de Ur dos Caldeus. Tudo bem até aqui? Para a gente poder se localizar? O próximo slide aqui. Então, aqui nós vamos ver a saída deles. Então, quando ele sai de Ur dos Caldeus, essa linha vermelha aqui leva até Harã. Isso aqui dá mais de 1.000 quilômetros. E naquela época, por que não andavam direto por aqui? Porque aqui é deserto. Então, como ele saiu com tudo de Ur, então ele sai beirando o rio Eufrates e vai lá em cima. Aonde ele sobe para Harã, ali também tem o riozinho que não aparece aqui. E ele ficou em Harã com seus pais. Talvez a motivação de saída de Ur, acredito eu, isso aqui é a interpretação de Ribeiro, a morte de Harã, ela deve ter causado um impacto muito forte na vida de Tera e de toda a sua família. E eles vão para um local justamente chamado Harã, e fica no sul da Turquia. Né? Se você ver, próximo slide, por favor, aqui, né? Quando a gente fala aqui sobre Harã, aqui hoje são as ruínas. Tanto é a Turquia que nas ruínas tem uma bandeirinha vermelha lá em cima, que é a bandeira da Turquia. Então, se você quiser conhecer onde é Harã, onde Abraão andou, né, você faz uma viagem igualzinha a Silvana fez, né, ela foi na Turquia e ela viu como é que é a situação lá, como funciona, e as ruínas que estão lá, e tudo isso mostra que também ali as tecnologias construtivas, elas eram bem desenvolvidas. Para você ver, um arco desse, daquele tempo, está em pé até hoje. Então, você vê que existia um nível de conhecimento bastante elevado naquela região ali. Então, ele sai de Ur, nós estamos agora em Harã. Bom, vamos lá. No capítulo 12 do livro de Gênesis, capítulo 1, o que diz aqui, em azul, o que está escrito? Vamos ler todo mundo junto? Essa ordem de Deus para Abraão é quando ele estava em Harã. Se você ler o capítulo 12, logo no início, você vai encontrar essa afirmativa lá. Estou colocando isso aqui, amados, para a gente poder caminhar com eu tenho que entender a base histórica para eu poder entender as outras coisas que vêm a partir dali. Se a base histórica ela tiver com alguma dúvida ou alguma incorreção, todo o entendimento fica comprometido do resto daqui para frente. Então, eu estou colocando isso daqui porque a Bíblia diz no capítulo 12 que Abraão estava em Harã quando Deus chama ele,
E ali não fala se foi a primeira vez, se foi a segunda vez, nós não temos essa informação. Até porque a Bíblia, às vezes, ela não se preocupa com algumas precisões do dado histórico. Vou dar um exemplo. Às vezes, nomes que eles ficam de um jeito e aparecem de outro. Você vai encontrar, por exemplo, Josué, que está lá no livro de Ageu e Zacarias, você vai encontrar ele com outro nome em outro lugar. Josué, filho de Num, que é o outro Josué, você vai achar ele com outro nome também, às vezes. E por que muda esses nomes? Né? Dentro do próprio hebraico. Né? Eu fico de trazer essa resposta para os irmãos numa outra oportunidade. Mas eu quero dizer aqui que, às vezes, nós não temos uma precisão, até porque a Bíblia ela não está preocupada simplesmente com o fato histórico. Então, pode ver que, às vezes, tem data, às vezes não tem. Às vezes você tenta localizar espacialmente, você não consegue localizar. Temporalmente, você não consegue localizar. Mas aqui, o fato é que tem uma chamada para Abraão. Está claro até aqui? Tem uma chamada para Abraão. Deus diz para ele, sai da tua terra e da tua parentela. Então, Deus se apresenta para Abraão como um Deus que ele não conhecia. Até porque Ur dos Caldeus, para ter uma ideia, eles são um povo, se você olhar os livros de história, eles são aquele povo chamado os Sumérios. E também é um povo descendente de Sem. E os Sumérios eram um povo que tinha uma forma violenta de tratar as questões de guerra, de conquista. Eles tinham uma monarquia teocrática, ou melhor, religiosa, em que eles criam em vários deuses ligados aos astros, ligados à natureza, ligados aos animais, ligados à terra. Então, era um povo politeísta. Era um povo extremamente religiosos. Então, veja só que a família de Abraão, Tera, ele era um homem idólatra. Essa era uma característica daquela família. Era uma família rica, era uma família poderosa, eles eram empresários da área do agronegócio, né? Mas também era uma família idólatra. E, normalmente, numa família, como ainda é em algumas culturas, eu tive conversando com um coreano lá também assim, todos seguem a fé do mais idoso da família. Ele determina a fé daquela família e das suas descendências. Por exemplo, tem colegas meus da Coreia do Sul que disseram, olha, depois que eu aceitei Jesus foi um problema, porque minha família toda é budista, e dentro do budismo tem uma crença e que quando você sai, você está desrespeitando o pai, os ancestrais e todo mundo, você bagunça com a moralidade da família, do ponto de vista da fé. E Abraão estava no meio de um ambiente como esse. E Deus diz para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Deus está dizendo, sai da tua terra, sai do meio da tua cultura, né? E a gente então vê que ele toma um posicionamento em relação a isso, e diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 12, e partiu Abraão depois que ele recebeu essa ordem. Eu fico imaginando Abraão, um homem que viveu no meio de uma cultura idólatra, e de repente Deus se apresenta a ele. Não sei se foi em sonho, não sei se foi um anjo que apareceu. O fato é que a presença de Deus, da maneira como ele se apresentou a Abraão, impactou a vida dele. Eu creio que todo o conjunto de informação que ele tinha, todo o conjunto de crenças e valores, foi confrontado nesse momento em que Deus se manifesta a ele. Isso é maravilhoso, amados. Primeira lição que eu tiro aqui. Quando Deus se manifesta a gente, toda a base de valores e crenças que você tem, ela é confrontada. E você decide o que você vai fazer com o resultado desse confronto. Abraão possivelmente poderia ter falado, não, tudo bem, Deus apareceu aqui, mas eu não estou afim de sair daqui. Porque a decisão ela é nossa. Então Deus confronta a gente, não é só uma vez na vida quando você aceita Jesus. Deus confronta você todo dia, a todo momento. O Espírito Santo está dizendo para você, atenção, eu estou aqui, é por ali, sai daqui, vem para cá. Amados, e como é que nós lidamos com isso no dia a dia? Todo dia, todo momento, nós somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus. Abraão foi confrontado, dizendo, olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai. Amado, isso aqui, na cultura
no Oriente Médio, é crucial. Você abandonar o pai, a casa do pai, você simplesmente está virando as costas para a sua família, para quem você tem que honrar, é um negócio bastante complicado. E Deus diz, sai da terra, do meio da tua cultura, sai do meio dos teus parentes e sai da casa do teu pai também. Então você começa a entender o seguinte, primeira coisa, Abraão, ele aceita o que Deus trouxe para ele por fé. E o que é a fé, Mário? Isso aqui é importante. Eu falei um dia aqui, acho que no mês de dezembro, ou foi início de janeiro, que nós temos alguns assuntos que a igreja moderna ela tem dificuldade de lidar. Um deles é a fé. Falei sobre a oração, a palavra, enfim, outras coisas mais. A fé. E o que é a fé? Amados, a gente fala de fé, você tem que crer. Não adianta você chegar aqui e enrijecer todos os teus músculos, acho que agora eu estou na fé máxima. Vai. Não é isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir fala de você conhecer. Então, você não tem fé naquilo que você não conhece. Primeira coisa, então, para você ter fé é o quê? Conhecer. A segunda coisa é concordar. A palavra concordar vem de esse cordar aqui vem de córdia, que dá a palavra cardio, que fala coração. Então, é você alinhar o seu coração com outro coração. Então, o que Abraão fez aqui, quando eu falo da fé? Ele tomou conhecimento e ele concordou em tomar uma decisão que parecia estranha. Deixar tudo para trás. É a mesma coisa do Pedro, andar em cima d'água. O concórdia também aparece lá. Quando Jesus fala assim, vem. Na realidade, ele alinhou o coração dele com o coração de Jesus Cristo. E foi. Até o momento que desalinhou. E aí a coisa complicou. Então, concordância. Abraão concordou em obedecer um direcionamento que Deus estava dando para ele. A segunda coisa que a gente aprende aqui, amados. Deus, ele dá direcionamentos para a nossa vida e muitos deles nós não obedecemos. E você quer ser uma pessoa de fé, mas você não concorda com Deus, sendo que uma coisa importante é conhecer, depois concorda com aquilo que você conheceu, e depois é confiança, é o grau de segurança que você sente naquele que lhe fez a proposta ou lhe passou um propósito. Por exemplo, se eu chegar aqui agora e falar assim, pastor Rodolfo, você me empresta R$50? Ele vai lá e me empresta, e eu falo, amanhã eu te pago, no dia seguinte eu pago a ele. Aí, eu sei que o pastor Rodolfo tem bastante dinheiro, um dia eu peço 200 e ele me empresta e eu devolvo. Aí um dia eu falo, pastor, eu tenho uma conta para pagar aqui rápido aqui, precisava de R$5.000. Vamos, me empresta aqui, dentro de uma semana eu lhe pago. Ele me empresta, mas aí o que acontece? Mas nós caminhamos junto o tempo inteiro, almoçamos junto, frequenta a casa dele, frequenta a minha casa, não sei o que e tal, né? E assim vai. Aí chega um dia, Rodolfo, preciso de R$30.000, né? Você empresta 30 mil, eu estou fazendo um negócio, se faltou 30 mil, depois eu te pago. Porque a gente se conhece, ele então me empresta e sabe que eu vou pagar, porque a gente, né, tem bom relacionamento e ele sabe a minha capacidade, mas ele descobriu isso através de relacionamento. Confiança, ela só se desenvolve em ambiente que tem relacionamento. Então veja só, fé é conhecer, é concordar e confiar. Veja só que o grau de conhecimento determina o grau da sua fé, o grau de concordância determina o grau da sua fé e o grau de confiança. Eu estou falando aqui, porque do grego essa palavra chama pistes, e pistes só existe se tem as três coisas. Se você tirar alguma delas, você não tem mais fé. Então, fé é uma coisa que você tem que ler a palavra, receber a palavra quando ela está sendo ministrada, concordar com a palavra, mesmo que seja estranho, como estranho foi para Abraão, e relacionar-se com aquele que liberou a palavra, para gerar confiança. Quando você tem essas três coisas, você tem fé. É isso que aconteceu com Abraão. O contato dele com Deus naquele momento gerou no coração dele um conhecimento, gerou uma expectativa de movimento, de concordância e uma confiança que se desenvolvia a cada dia, que um dia Deus dá um testemunho do relacionamento dele com Abraão. Fala assim, Abraão é meu amigo. Eu só sei que Abraão era amigo de Deus porque Deus falou. Não foi Abraão que falou que era amigo de Deus.
Deus disse, posso eu esconder alguma coisa a Abraão, visto que ele é meu amigo? Amado, então o segredo de Deus, ele revelava a Abraão, porque Abraão tinha uma intimidade com Deus, então havia ali uma confiança. Então veja só, então Abraão era um homem de fé por causa disto. A segunda coisa que eu observo ali, quando tem uma chamada, é a obediência. É a submissão, que é colocar-se debaixo de uma ordem ou de outros valores e seguir esses outros valores. Então, quando a palavra de Deus está sendo ensinada para a gente, não é para você apenas ouvir e ir embora. Não, é para você se submeter, é para você mudar de comportamento. É para você mudar de atitude. É aqui que começam os nossos problemas. Porque nem sempre nós queremos nos submeter. Seja na vida individual, seja na vida secular, seja na vida conjugal, seja na vida ministerial, nós não gostamos de nos submeter. E Abraão, ele obedeceu. Isso aqui é uma marca dele. Uma marca dele é a fé, outra marca é a obediência. O grande problema das igrejas hoje é a obediência. O grande problema, muitas pessoas estão nas igrejas, elas pecam e muitos até não entrarão no céu não é por causa da fé, é por causa da desobediência. Abraão, amados, caminhou com Deus, mesmo nas fraquezas dele, ele não tinha um pastor, ele não tinha um EBD, ele não tinha um pastor André lá junto dele, ele não tinha, enfim, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha uma igreja, mas ele descobriu que havia debaixo daquela chamada uma bênção tal, um impacto tal na vida dele, que era irresistível. Para ele, obedecer era algo irresistível. Irresistível é aquilo que você não resiste. Deus fala assim, não tem jeito, eu tenho que ir e tenho que me lançar nesse empreendimento. Obedecer é isso. Mesmo que aquilo contrarie os seus sentimentos, valores, seus critérios, seus conceitos. E Abraão era um homem obediente. Renúncia, deixar algo para trás, romper com algo. Eu imagino que Abraão saiu dali, ele renunciou, a família dele, uma parte ficou, então tinha uma parte que estava em Ur, seguramente, uma parte estava em Harã, e quando ele sai, obedecendo a direção de Deus, Ló sai junto. Então veja só que Deus só vai completar o agir dele na vida de Abraão depois que ele se separa de Ló. Quando eles voltaram do Egito, aquela situação que todos aqui já conhecem, e que houve conflito entre eles, e aí então Ló separa. Assim que Ló se separa, Deus se manifesta, ele fala assim, agora, o que eu tenho é só contigo, meu negócio não é com Ló. Meu negócio é contigo. Amado, nós temos que entender que tem coisa que Deus quer fazer conosco. E uma coisa que eu aprendo é que às vezes não, sempre, quando Deus tem algo conosco, vai exigir fé, obediência, mas vai exigir também renúncia. É aqui que está. Às vezes eu tenho que renunciar a maus hábitos que eu carrego da minha cultura, eu tenho que renunciar a isso. Encontrei pessoas na igreja nossa que dizem assim, eu não levo desaforo para casa. Gente do nosso meio aqui. O que significa isso? Que eu não renunciei a alguma coisa ainda. Então, na realidade, Abraão era um homem que renunciou, e ainda que foi meio aos poucos, e até o momento que ele teve que deixar Ló para trás, para uma outra direção, aí sim, ele ficou no centro da vontade de Deus. Outra coisa importante que eu vejo em Abraão, perseverança. Ele nunca desistiu daquilo que Deus havia colocado para ele como propósito. Ele nunca desistiu. E ele tinha uma série de impossibilidades na vida dele. Desde a chamada dele, ele tinha 75 anos de idade. Naquela época, Abraão, ele era 9 anos mais velho do que eu. Só isso. Então, veja só, ele não era mais um jovenzinho. E Sara, também não era uma jovenzinha também. Ela já tinha quase seus 70 anos, já estava chegando ali. Então, veja só que Deus chama Abraão e ele, com a sua família, ele e a sua esposa, entram num acordo, se submetem a um chamado, e você não vai ver Sara dizendo, Abraão, acho que melhor a gente não ir não, é melhor a gente voltar para Ur.
Lá a gente tem casa com água encanada. Estou sentindo saudade da nossa piscininha, que eu tomava banho lá ligada no meu quarto ali, saía do quarto assim, cheio de escravas tomando conta aí, né? Uma para pentear o cabelo, outra para passar o perfume, outra para passar o batom, outra para passar o rouge, né? Outra para fazer a chapinha, né? Então, assim, estou sentindo saudade da chapinha lá de Ur dos Caldeus, não é isso? Meu biquíni ficou lá em Ur dos Caldeus, né? De repente aqui não tem piscina, morar em tenda, não é isso? A mudança foi grande, mas Sara estava junto, não é isso? Estava junto lá e ela fazia parte do projeto de Deus também. Isso é maravilhoso a gente olhar como essa família ela se comportava ali. E lá no Oriente Médio, amados, também o papel da mulher, até hoje, não é muito diferente. Você vai ver que as mulheres no Oriente Médio, elas têm um papel secundário. Você já viu o homem andando na frente com aquela roupona dele branquinha, aí a mulher vem lá atrás com aquela roupona preta, com o rosto coberto? É daquele jeito ali. É um negócio bem estranho, está dentro da cultura deles, né? Mas Sara, ela amava Abraão, e Abraão ouvia muito a sua mulher. Era uma mulher que também tinha conteúdos, né? Ela tinha poder de convencimento a ele também. Passaram por alguns apertos, mas eu vejo que um dia Deus se apresenta para ela, né? E fala assim, você faz parte do projeto também. Não é só Abraão, não. Eu chamei, o projeto é da família toda, é vocês dois. Não é isso? Então, isso aqui é importante, irmão. Então, quais são as 4 virtudes importantes para aquele que tem uma chamada? Vamos lá, toda a igreja? Todas elas requerem desafio, se apresentam com desafios para nós em algum momento. Não é assim, facinho, está ali, tal, já está resolvido. Não. Todas essas áreas aqui requer um exercício, um esforço de cada um de nós. Está claro até aqui? Posso ir em frente? O próximo lá. Vamos lá. Deus fez as promessas para ele. Quais são as promessas que Deus fez para Abraão? A primeira? Pergunta. Eu coloquei essa estrelinha aqui para o seguinte. Far-te-ei uma grande nação. Abraão viu a grande nação? Não. Ele viu no máximo os netos. Ele não viu uma grande nação. Ele não viu no máximo, né, Isaac e com a sua esposa e mais seus 2 meninos. Chegou até ali. Então, mas Deus mostrou para ele o quê? Abraão esperou chegar de noite, que Abraão um dia estava meio agoniado, igualzinho Ribeiro, né? Quer ver logo as coisas. E aí, eu vou esperar ficar de noite para mostrar para ele entender melhor, né? Para ele olhar para o céu, para ver, para ele olhar as areias do mar e dizer, conta. Não é isso? Assim, essa aí, mas é desse jeito que vai ser a nação. Então, o que acontece? Mas Abraão só viu até 2 netos. Mas ele desistiu? Lá em Hebreus fala que ele poderia ter desistido. Ele poderia. Mas ele não desistiu porque o chamado deu um propósito para ele. Todo chamado tem um propósito. Ninguém é chamado para ficar de bobeira, tem um propósito. E na realidade, Deus dá uma visão. Então, você tem o propósito, você tem uma visão. Não é só um propósito que é só um local onde você vai chegar. Mas você vai chegar e Deus te mostra algo maior que aquele propósito vai alcançar. E Abraão teve essa visão. E a Bíblia fala que essa visão dele, assim, ele viu essa cidade. Ele disse, essa é muito melhor do que Ur, que tinha água encanada e piscininha. Assim, é para lá que a gente quer. Então, amados, todo crente, se eu aprendo aqui, você, quando Deus te chama, Deus vai te associar um propósito e uma visão. E a visão, parece que ela vai dando vida ao propósito. Ela vai dando uma dinâmica para o propósito, que então você olha para o propósito, você vê o propósito, mas ele está levando para dentro de uma visão. Todo crente tem que ter uma visão. Você tem visão do que é o reino de Deus, dentro do seu chamado, por exemplo? Se você não tem essa visão, busque de Deus essa visão. Porque às vezes você vai estar caminhando para o propósito, você vai achar tão árduo, mas é a visão que inspira você, que está associada ao propósito. Você precisa ter isso.
Você está caminhando, tem dia que está desanimado e fala assim, não, mas a visão que Deus me deu, por exemplo, por que eu prego o Evangelho? Porque a visão que Deus me deu do reino, eu falo isso para as pessoas, não é por arrogância. Se Deus fala assim, Ribeiro, eu não vou te dar nada no céu. Eu falo, não tem problema. Mas a visão que Deus me deu do reino, de salvação de almas, isso vale tudo. Quando uma pessoa aceita Jesus, fala assim, já, parece que a minha recompensa já está aqui. Por causa da visão. Alguém vai dizer, pastor, mas isso não é por causa da visão. E a visão eu não consigo comunicar para o outro sentir a mesma visão, não, porque Deus tem uma para você. Você tem que caminhar debaixo dessa visão, do que você enxerga no reino espiritual. O que Deus te revelou. E foi isso que Abraão caminhava. Ele não viu a nação, mas ele viu na visão espiritual o que Deus havia prometido. Ele disse, vale a pena e vai ser algo extraordinário. Porque uma nação, Deus não cria uma nação de graça, só para ter mais uma. Não é isso? Deus diz, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Veja só que quando Deus nos chama, olha só, hein? Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Qualquer chamado nos coloca nessa mesma condição aqui. Pode não ser a nação com nome, mas é um grupo de gente, vai ser a nação dos salvos. Você pode estar numa área e que lá Deus levanta a pessoa, salva a pessoa, transforma a pessoa, e lá vai ser, entre aspas, a tua nação. E Deus está dizendo, quando você está no propósito, Ele te abençoa, Ele engrandece o teu nome, e aonde você vai, que você toca, você é uma bênção. Toda vez que você está no chamado, e que você entendeu, você está na fé, está na obediência, na renúncia, na perseverança, e você está caminhando na visão de Deus, amados, isso aqui começa a acontecer na sua vida também. Sabia disso? Onde você vai, que você toca, a bênção de Deus está com você, e você tem o poder de abençoar outras pessoas. É maravilhoso isso, amados. Quando você entende que você está no propósito de Deus, e você tem prazer em viver no propósito de Deus. Não é ir lá de vez em quando, mas viver no propósito de Deus. Está tudo bem até aqui? Então tá bom, vamos lá. Então vamos lá, a promessa de Deus para Abraão então foi, mais uma vez, far-te-ei. Veja só, então quando você está no propósito de Deus, esse abençoar-te-ei, ele é automático. Você não precisa correr atrás da bênção de Deus. Ao contrário do que acontece muitas das vezes hoje, a gente correndo atrás da bênção de Deus, mas se você está no propósito, esse abençoar-te-ei, ele vem naturalmente sobre a sua vida. Naturalmente, você não precisa correr atrás. A Bíblia fala assim, e Abraão rico em prata, em ouro, em gado, tudo, num local onde essa prosperidade não existia, naquela abundância que Abraão tinha. Vai lá hoje em Israel, anda lá para você ver como é que é aquela terra lá. E Abraão não escolheu o melhor lugar, quem escolheu o melhor foi Ló. Então veja só, por que isso? Porque o abençoar-te-ei estava junto de Abraão. Abraão não precisava correr atrás do ouro, atrás da prata, atrás do gado, atrás da fome, não precisava correr atrás de nada. Amado, o nome de Abraão ia sendo propagando ali, aquelas pessoas que habitavam na terra, que eram lideranças ali, até reinados, e isso tinha, todo mundo sabia que Abraão era um príncipe. Eles não consideravam Abraão como um homem comum, um habitante, um cidadão. Para eles era um príncipe. Por quê? Não era Abraão que dizia, olha eu aqui. Não, não. Ele dizia assim, aquele que habita no nosso meio, ele crê num Deus, algo tal, que ele prospera mais do que todo mundo aqui nessa região. Não importa, ele pode estar na campina, ele prospera, ele vai para o deserto, ele prospera, ele vai para a montanha, ele prospera. Aonde ele vai, ele prospera. Sabe por quê? O abençoar-te-ei estava com ele. Você quer ser uma pessoa abençoada? Já foi ministrado aqui, nosso pastor ministrou na primeira ministração sobre prioridades, buscar primeiro o reino de Deus. O abençoar-te-ei está aqui. O próximo slide. Vamos lá então, o legado que Abraão deixa. Fé, obediência, renúncia, perseverança e adoração. Abraão, ele gostava de marcar o lugar onde ele estava com altares.
Aonde ele chegava, a primeira coisa que ele fazia, olhava assim, mulher, ou então com os empregados dele, dizia assim, vai ser por aqui que a gente vai colocar a nossa tenda. Né? E vai ser nesse lugar aqui que eu vou erigir um altar. E quando ele erigia altar, amado, altar significa uma manifestação, no caso dele, exterior, né, de uma aliança que ele tinha com Deus. Ele disse, quem chegar aqui na minha fazenda para comprar gado, porque eu sou um homem de negócio, etc. Tal, vai assim, o que é isso aí, Abraão? Ele vai dizer, isso aqui é um símbolo de uma aliança que eu tenho com um Deus tremendo. Então ele mudava de lugar. Sara, a tenda está boa por aqui? Não, está boa aqui está tranquilo. Então vai ser aqui, ó, construa a tenda aqui. E o altar vai ficar naquele lugar ali. Então Abraão, ele era um homem construtor de altar, porque ele era um homem de adoração. Então aqui fica essa palavra para a gente, o legado dele. Fé, obediência, renúncia, perseverança e adoração. Aonde você vive, você marcou esse lugar com um altar? Não é colocar a Bíblia em cima da mesa apenas lá na sua sala de trabalho? Você marca no mundo espiritual, isso aqui é importante. Vou dar um exemplo para os irmãos, eu trabalhei na Itália, eu nunca disse para ninguém que eu sou pastor lá, nem falei também que eu era evangélico. Um dia chega um general de 4 estrelas, comandante logístico da Força Aérea Italiana, eu fiz um churrasco lá um dia lá, um churrasco complicado, mas deu certo no final. E fazer churrasco na Itália foi difícil, né? Mas, enfim, deu certo. Ele chegou para mim assim, no meio do churrasco, aí falou assim, Ribeiro, você é pastor? Eu falei, general, né, sou um pastor. Ele falou assim, me admira isso. E começou a conversar comigo, sabe por quê? No período em que eu estive lá, eu plantei um altar dentro do ambiente do Ministério da Defesa da Força Aérea Italiana, junto da Força Aérea Italiana. Dá trabalho? Dá. Você ouve muitos... Quando eu cheguei lá, para ter uma ideia, existia um histórico de litígios entre brasileiros e italianos. E você, na terra deles, ser litigioso lá, você leva desvantagem. E quando eu cheguei lá, eu acho que eu não sabia que esse litígio acontecia. E um dia, à noite, um coronel deles me ligou, mas descascou um abacaxi em cima de mim, porque nós fazíamos contratos conjuntos, né, de logística, e só que lá o orçamento deles é aprovado em julho, o nosso aqui é aprovado em janeiro ou dezembro. Então, algumas agendas financeiras, elas não casam, porque os governos têm rotinas financeiras diferentes. Então, a gente tem que achar o meio termo, aonde que a gente faz esse negócio aqui. E eu não sabia que tinha essa situação, mas o cara gritava tanto no telefone, eu era coronel e ele também. Aí eu ouvi, falei assim, estranho, eu passei uma noite mal dormida, mas eu sou construtor de altar. Aí no outro dia, passou um tempinho, tinha um general lá que era meu amigo, que era chefe desse coronel. Ele só disse para ele assim, general, eu não sei o que aconteceu aqui no passado, mas eu tive uma experiência bastante desagradável ontem à noite, coloquei para ele a situação, falei, mas é assim, eu sou governo, não sou subordinado de vocês aqui. Né? Ele disse, não, Ribeiro, a gente vai resolver isso. Né? E passou dali, aquele general tornou-se um grande amigo meu até hoje, né? E aquele coronel tornou-se uma seda. Né? Sim, e tornamos-nos grandes amigos depois, grandes amigos. Eu estou só colocando, amados, porque às vezes você tem que suportar algumas coisas, porque você está construindo altar. Olha, por exemplo, o livro de Esdras, quando estava construindo o altar e depois foi lançar as bases do templo. Era o local de referência. Seguramente levantaram-se, né, pessoas para impedir a construção do templo. Então veja só que adorar, isso implica em você, às vezes, romper com algumas barreiras no mundo espiritual. E as ferramentas, as armas de você romper são outras. Está entendido até aqui? O próximo slide, por favor. E aqui nós chegamos no final da nossa aula de hoje, a nossa aplicação aqui. Vamos ler todo mundo junto que está escrito aqui? Abraão viveu no meio de povos idólatras e grandes pecadores, mas sua chamada decidiu obedecer a quem o chamou. Andou por fé,
fez renúncias marcantes, tornou-se um verdadeiro adorador e perseverou até o fim. Hoje, somos desafiados a imitar a fé de Abraão, tomar as atitudes que ele tomou e perseverar até o fim da nossa caminhada. Os que são da fé... Amém. O próximo. E assim nós encerramos aqui, aquele nosso objetivo, conhecer as atitudes de Abraão como um homem obediente. Entender o valor da fé. Abraão caminhou porque ele tinha fé. Refletimos sobre as promessas de Deus. Quando Deus nos chama, o abençoar-te-ei vem com a gente. E você avalie a sua caminhada. Se você está caminhando por fé, por obediência, renúncia, perseverança e também em adoração. Que Deus abençoe você. É difícil falar sobre Abraão, vai do capítulo 12 até o capítulo 24. E tem passagens em que ele viveu, que eu gostaria que você lesse essas lições aí, elas vão ainda tratar sobre Abraão. Leia, medite, leia várias vezes, até que você entenda realmente o que Deus falou com Abraão, e a mesma coisa ele fala conosco nos dias de hoje também. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, imitemos a fé de Abraão.